Olá, povo de Axé! No vídeo de hoje, vou contar um pouco da origem do candomblé. Candomblé é uma religião afro-brasileira derivada de cultos tradicionais africanos, na qual a crença em um ser supremo, Olorum, Mavu ou Zambi, dependendo da nação, e culto dirigido às forças da natureza personificadas na forma de ancestrais divinizados, orixás, voduns ou inquices, dependendo da nação. É fortemente combatida e sofre preconceito por denominações protestantes, mas é tolerada pela Igreja Católica em razão do respeito que ela tem com a ancestralidade, bem como séculos de sincretismo religioso. De origem totêmica, um totem ou tótem é qualquer objeto, animal ou planta que seja cultuado como um símbolo ou ancestral de uma coletividade. A religião derivada do culto do totem é denominada totemismo. É em relação ao totem que as coisas são classificadas em sagradas ou profanas dentro da coletividade, e familiar é a religião declarada de 0,3% da população brasileira, segundo dados do Censo 2010 do IBGE. Também é possível encontrar praticantes em outros países como Uruguai, Argentina, Áustria, Suíça, Itália, Alemanha, Portugal e Espanha. Inicialmente reprimido pela sociedade escravocrata, pela Igreja Católica, pelo Estado e rejeitado pela sociedade, o candomblé, como outros cultos de matriz africana, formavam, até meados do século XX, uma espécie de instituição de resistência cultural, primeiramente dos africanos, e depois dos afrodescendentes. Muita coisa mudou, fazendo dessas religiões organizações de culto desprendidas das amarras étnicas, raciais, geográficas e de classes sociais. Dessa forma, os elementos culturais que compõem o candomblé são, na atualidade, uma parte integrante da cultura do folclore brasileiro. O candomblé não deve ser confundido com a Umbanda ou com outras religiões afro-brasileiras e afro-americanas com similar origem, tambor de mina, Omoloco, Xangô pernambucano ou batuque brasileiros, vodu haitiano, a santeria cubana, o obeia e o comina jamaicanos, o vinti surinamês, dentre outras, as quais foram desenvolvidas independentemente do candomblé e são virtualmente desconhecidas no Brasil. Etimologia. O termo candomblé é uma junção do termo quimbundu candombe, dança com atabaques, com o termo iorubá, ilé ou ilê, casa significa, portanto, casa da dança com atabaques. Fernando de Oxaguian publicou outra versão etimológica da palavra. Canoso Nombe significa em quimbundo pequena casa de negros ou pequena casa de nativos. O K é utilizado como diminutivo. Noso significa casa. Vide o nome de diversos terreiros de origem Angola, que carregam em seus nomes a palavra noso, e por fim, nombe, negro nativo. Assim, acreditamos que o canoso nombe tornou-se canombe, até popularizar-se como conhecemos e falamos hoje candomblé. História. Dentre as nações africanas praticantes do animismo, cada uma tinha, como base, o culto a um único orixá. A junção dos cultos é um fenômeno brasileiro em decorrência da importação de escravos, onde, agrupados nas senzalas, nomeavam um pai de santo, também conhecido como babalorixá no caso dos homens e ialorixá no caso das mulheres. Diz Clarivaldo Prado Valadares em seu artigo A Iconologia Africana no Brasil, na Revista Brasileira de Cultura, que o surgimento dos candomblés com posse de terra na periferia das cidades e com agremiação de crentes e prática de calendário verifica-se incidentalmente em documentos e crônicas a partir do século XVIII. O autor considera difícil para qualquer historiador descobrir documentos do período anterior diretamente relacionados à prática permitida, ou subreptícia, de rituais africanos. O documento mais remoto, segundo ele, seria de autoria de Dom Frei Antônio de Guadalupe, bispo visitador de Minas Gerais em 1726, divulgado nos Mandamentos ou Capítulos da Visita.
surgido na Bahia em meados do século XIX, é religião de matriz africana das mais difundidas no Brasil. A religião tem por base o culto às forças da natureza, sendo chamada de animista. Como os africanos escravizados eram provenientes de diversos povos e regiões, suas religiosidades evoluíram na forma de diversas tradições. São as chamadas Nações do Candomblé, que se distinguem entre si principalmente pelas divindades veneradas, os atabaques, os cânticos e a língua litúrgica usada nos rituais. Nações. Os africanos traficados como escravos para o Brasil pertenciam a povos diferentes que habitavam diferentes regiões da costa atlântica da África, desde o Senegal até Angola, Moçambique e Madagascar. Como resultado, havia uma multidão de cativos com línguas, hábitos e crenças distintas. Em comum, não tinham senão a infelicidade de estar, todos eles, reduzidos à escravidão, longe das suas terras de origem. Desse modo, os cativos eram agrupados pelos senhores em delimitações mais ou menos arbitrárias, tendo como base o povo a qual pertenciam, a região de origem ou mesmo o porto onde eram embarcados. Eram as chamadas nações africanas, como Mina, Angola, Jeje e Nagô. Com o tempo, essas categorias criadas pelos traficantes de escravos foram assumidas pelos próprios africanos e por seus descendentes como símbolo de origem e pertença étnica. É este recorte, baseado na procedência étnica dos fundadores dos primeiros candomblés e, portanto, na origem étnico-cultural de suas cosmologias e crenças religiosas, que dará origem às nações do candomblé. De Angola, Congo e do Golfo de Biafra vieram 39% dos africanos destinados à Bahia. Eram os negros das nações Congo, Angola, Macua, Benguela, dentre outros, que compunham o grupo linguístico banto. Porém, 53% dos escravos desembarcados no litoral baiano eram provenientes do Golfo do Benin, igualmente chamado Costa da Mina ou Costa dos Escravos, razão pela qual eram chamados genericamente de negros minas, divididos em nagôs, termo que designava todos os jorubás da Costa dos Escravos, e jejes, que incluem povos como os Fantes Achantes, Guruncis e, principalmente, Fons do antigo reino do Daomé. A predominância de escravos de origem Jeje-Nagô e Bantu na Bahia revela a configuração das principais nações do candomblé, quais sejam: de origem Nagô, povo Yorubá da Nigéria, Benin e Togo, cujo idioma é o Yorubá. Candomblé Quieto. Nação Ijexá. Nação Efon. De origem Jeje, povos Jejefons do Benin e Togo, cujo idioma é o Fon. Nação Jejemaí. Nação Jeje-Savalu. Nação Jeje-Nagô ou Nagô-Vodum, culto aos orixás Nagôs em rito Jeje. De origem Bantu, povos Congos e Ambundos de Angola, República do Congo e República Democrática do Congo, cujos idiomas são o Kikongo e o Kimbundo, por vezes, o português. Nação Congo-Angola ou, simplesmente, Nação Angola. Candomblé de Caboclo, sincretismo de elementos bantu e ameríndios. É possível distinguir estas nações umas das outras pela maneira de tocar os atabaques, pela música, pelo idioma dos cânticos, pelas vestes litúrgicas, algumas vezes pelos nomes das divindades, e enfim por certos traços do ritual. Todavia, os candomblés de origem iorubá são os mais influentes. Desde o início do século XX, pesquisadores brasileiros e estrangeiros, como Nina Rodrigues, Arthur Ramos, Edson Carneiro, Melviller Kovitz, Ruth Landes, Roger Bastide e Pierre Verger, deram ênfase à pesquisa científica sobre os terreiros que afirmavam ser de nação Quieto, especialmente os 3 terreiros mais antigos e prestigiosos, Ilê Axé Ianá Socá, Casa Branca do Engenho Velho, Ilê Omini Axé Iamacê, Terreiro do Gantoá e Ilê Axé Opoafonjá, Ilê Axé Opafonjá. Cada um destacou à sua maneira a suposta superioridade ou autenticidade dos cultos de origem iorubá, detentores de uma tradição africana venerável.
Os candomblé banto, candomblés de Angola ou de Caboclo, no entanto, foram largamente ignorados pela pesquisa acadêmica e até mesmo considerados deformados ou corrompidos em alguns momentos. Crenças. O candomblé é uma religião monoteísta, embora alguns defendam a ideia de que são cultuados vários deuses. O deus único para a nação Queto é Olorum, para a nação Banto é Zambi e para a nação Jeje é Mavu. São nações independentes na prática diária e em virtude do sincretismo existente no Brasil, a maioria dos participantes consideram como sendo o mesmo Deus da Igreja Católica. A religião tem, por base, a anima, alma, da natureza, sendo, portanto, chamada de anímica. Os sacerdotes africanos que vieram para o Brasil como escravos, juntamente com seus orixás, inquices, voduns, sua cultura e seus idiomas, entre 1549 e 1888, é que tentaram de uma forma ou de outra continuar praticando suas religiões em terras brasileiras. Foram os africanos que implantaram suas religiões no Brasil, juntando várias casas em uma casa só para a sobrevivência das mesmas. Portanto, não é invenção de brasileiros. Os orixás, inquices, voduns recebem homenagens regulares, com oferendas de animais, vegetais e minerais, cânticos, danças e roupas especiais. Mesmo quando há na mitologia referência a uma divindade criadora, essa divindade tem muita importância no dia a dia dos membros do terreiro, mas não são cultuados em templo exclusivo, é louvado em todos os preceitos e muitas vezes é confundido com o Deus cristão. Os orixás da mitologia iorubá foram criados por um Deus supremo, Olorum dos Yorubais. Os voduns da mitologia Fon foram criados por Mavu, o Deus supremo dos Fons. Os inquices da mitologia Banta foram criados por Zambi, Lambi-Apongo, Deus supremo e criador. Os orixás são Exu, Ogum, Odé, Oxóssi, Ossanhe, Oxumaré, Omolu, Obaluayê, Nanã, Iemanjá, Oxum, Xangô, Oiá, Iansã, Obá, Iauá, Oxalá, Logunedé e outros. O candomblé cultua, entre todas as nações, umas 50 das centenas de deidades ainda cultuadas na África. Mas, na maioria dos terreiros das grandes cidades, são 12 as mais cultuadas. O que acontece é que algumas divindades têm qualidades que podem ser cultuadas como um diferente orixá, inquice, vodum em um ou outro terreiro. Então, a lista de divindades das diferentes nações é grande, e muitos orixás do Queto podem ser identificados com os voduns do Jeje e inquices dos bantos em suas características, mas na realidade não são os mesmos, seus cultos, rituais e toques são totalmente diferentes. Orixás têm personalidades individuais, habilidades e preferências rituais, e são conectados ao fenômeno natural específico, um conceito não muito diferente do kami no shintoísmo japonês ou do yasata no zoroastrismo persa. Toda pessoa é escolhida no nascimento por um ou vários patronos orixás, que um babalorixá identificará. Alguns orixás são incorporados por pessoas iniciadas durante o ritual do candomblé, outros orixás não, apenas são cultuados em árvores pela coletividade. Alguns orixás chamados funfuns, branco, que fizeram parte da criação do mundo, também são incorporados. Acreditam na vida após a morte, e que os espíritos dos babalorixás falecidos possam materializar-se em roupas específicas, são chamados de Babá Egum ou Egungun e são cultuados em roças dirigidas só por homens no culto aos Egunguns. Os espíritos das Yalorixás falecidas são cultuados coletivamente em Amiagé nas sociedades secretas Geled. Ambos cultos são feitos em casas independentes das de Candomblé, que também se cultuam os Eguns em casas separadas dos orixás. Acreditam que algumas crianças nascem com a predestinação de morrer cedo, são os chamados abicus, nascidos para morrer, que podem ser de dois tipos, os que morrem logo ao nascer ou ainda criança e os que morrem antes dos pais em datas comemorativas,
como aniversário, casamento e outras. No candomblé, como nas religiões tradicionais africanas, acredita-se em um Deus supremo que criou o mundo, chamado Olorum, tradição Nagô, Mavu, tradição Jeje ou Zambi, tradição Angola. Em seguida, essa divindade suprema se afastou, deixando sua criação funcionando por meio das forças da natureza por ele criadas, as quais são chamadas orixás na tradição Nagô, voduns na tradição Jeje e inquices na tradição Angola. O que se busca é a interferência concreta de Deus neste mundo mediante a invocação das forças sagradas da natureza. A cada orixá, vodum ou inquice cabe reger e controlar as forças da natureza assim como certos aspectos da vida humana e social. Cada um, além de ter funções distintas e poderes específicos condizentes com seus traços de personalidade, conta também com símbolos particulares, como as roupas, as cores das roupas e das contas, determinados objetos, adereços, batidas de atabaque e canções características, bebidas e alimentos, sem falar dos animais sacrificiais próprios de cada divindade. E cada orixá, vodum ou inquice tem ainda uma saudação dirigida somente a ele. A relação entre cada indivíduo e seu santo particular que se estabelece o que é certo ou errado. Para um adepto do candomblé, a definição do que é bom e do que é mal nunca é abstrata, mas sempre relativa a uma pessoa concreta com seu orixá, igualmente voduns ou inquices, pois cada um está relacionado a uma série de tabus específicos, os chamados euós. O que o devoto não pode fazer é quebrar os tabus de seu orixá, mas aquilo que é proibido para um orixá não é necessariamente proibido para outro. Sincretismo. No tempo das senzalas, os negros, para poderem cultuar seus orixás, inquices e voduns, usavam como camuflagem um altar com imagens de santos católicos, por baixo, os assentamentos escondidos. Segundo alguns pesquisadores, esse sincretismo já havia começado na África, induzido pelos próprios missionários cristãos para facilitar a conversão. Depois da libertação dos escravos, começaram a surgir as primeiras casas de candomblé, e é fato que o candomblé de séculos incorporou muitos elementos do cristianismo. Imagens e crucifixos eram exibidos nos templos, orixás eram frequentemente identificados com santos católicos. Algumas casas de candomblé também incorporam entidades de caboclos, que eram consideradas pagãs como os orixás. Mesmo usando imagens e crucifixos, inspiravam perseguições por autoridades, que viam o candomblé como paganismo e bruxaria. Nos últimos anos, tem aumentado o movimento em algumas casas de candomblé que rejeitam o sincretismo aos elementos cristãos e procuram recriar um candomblé mais puro baseado exclusivamente nos elementos africanos. Templos. Denominação. Em língua portuguesa, os templos de candomblé são normalmente chamados de casas, roças, terreiros, barracão ou axé. Adotam ainda denominações oriundas de línguas africanas, de acordo com a nação ao qual pertencem: Ilê Axé, nações Queto, Efon e Ijexá, Ki, Abassal Umpame, nações Jeje, Nozo, Mazi, Kanzuá, nações Banto. Por exemplo, o Zogô do Bogumale Sejandende, nação Jeje-Marri, é mais conhecido como Ki Sejandende ou simplesmente Roça do Ventura. Arquitetura. Geralmente, os terreiros ficam localizados em lugares distantes, como sítios, alguns em locais mais centrais. Podem ser grandes ou pequenos, porém precisam ser bem planejados para comportar todos os segmentos necessários para o bom andamento das liturgias. Hierarquia. No Brasil, existe uma divisão nos cultos: Ifá, Egungun, Orixá, Vodum e Inquice são separados por tipo de iniciação ao sacerdócio. No culto de Ifá, participam tanto homens quanto mulheres, sendo um culto patriarcal conduzido pelos babalaôs. No culto aos Egunguns, participam tanto homens quanto mulheres, sendo um culto patriarcal que lida diretamente com a ancestralidade, conduzidos pelos Ogé.
No candomblé queto, participam tanto homens quanto mulheres, sendo conduzido tanto por homens babalorixás, quanto por mulheres yalorixás, entram em transe com orixá. No candomblé jeje, participam tanto homens quanto mulheres, sendo conduzido tanto por homens quanto por mulheres vodunces, entram em transe com voduns. No candomblé banto, participam tanto homens quanto mulheres, sendo conduzido tanto por homens quanto por mulheres iniciadas muzenzas, entram em transe com inquice. Sacerdócio. Nas religiões afro-brasileiras, o sacerdócio é dividido em Babalaú, sacerdote de Orumilá do culto de Fá. Bokunan, sacerdote do Vodunfa. Babalorixá ou Yalorixá, sacerdotes de orixás. Doté ou Doné, sacerdotes de Voduns. Tateto e Mameto, sacerdotes de Inquices. Ogé, sacerdote do culto aos Egunguns. Babalossain, sacerdote de Ossain. Adeptos. Povo do santo ou povo de santo, ou simplesmente do santo é como se definem as pessoas devotadas ao culto dos orixás, voduns e inquices, as entidades africanas, no Brasil. A famosa música O Que É Que a Baiana Tem, composta por Dorival Caymmi e imortalizada por Carmen Miranda, apresenta o estereótipo da baiana de santo, e por extensão o estereótipo de todo um grupo social, com seus trajes, comidas, penteados e danças típicas. Porém, muito além do clichê, encontra-se uma cultura bastante complexa e interessante. O candomblé empresta a seus devotos maneiras de pensar e modos de vida cotidianos. O vestir, o comer, o falar, tudo é influenciado pela religião. Há algumas iniciativas contemporâneas de preservação, afirmação e revitalização dessas culturas. Ser do santo é considerado uma atitude de afirmação individual, dentro do culto, mas também dentro da sociedade brasileira. Poucas figuras de destaque tomaram tal posição publicamente, como foi o caso de Agenor Miranda, Gilberto Gil, Antônio Olinto, Edivaldo Brito, figuras públicas que têm cargos no santo. Por outro lado, grandes pais do santo, os chamados pais de santo e mães de santo, tornaram-se célebres por seu trabalho sério dentro da religião do candomblé, como foi o caso de Mãe Aninha, Mãe Senhora, Menininha do Gantuá, Mãe Estela, Edelzuita de Oxaguian, Edivaldo Brito, dentre outros. Sacrifício. No candomblé, esta parte do ritual denominada de sacrifício não é propriamente secreta, porém não se realiza senão diante de um reduzido número de pessoas, todos fiéis da religião. Uma pessoa especializada no sacrifício, a Shogun, que tem tal função na hierarquia sacerdotal, é quem o realiza ou, na sua falta, o babalorixá. O Ashogun não pode deixar o animal sentir dor ou sofrer porque a oferenda não seria aceite pelo orixá. O objeto do sacrifício, que é sempre um animal, muda conforme o orixá ao qual é oferecido. Trata-se, conforme a terminologia tradicional, ora de um animal de 2 patas, ora de um animal de 4 patas, galinha, pombo, bode, carneiro. Na realidade não se trata de um único sacrifício. Sempre que se fizer um sacrifício a qualquer orixá, deve ser antes feito um para Exu, o primeiro a ser servido. Mudança de hábitos e costumes. As casas de candomblé são frequentadas e habitadas por um número variável de pessoas, pode variar de 20 a 300 pessoas dependendo do tamanho da casa e da ocasião ou do evento. Fora do período de festas na casa só ficam as pessoas residentes, mas nas obrigações e festas além dos residentes virão os outros filhos de santo da casa, os visitantes e convidados. Quanto maior o número de pessoas, maior será a preocupação com a higiene e alimentação. Os animais são abatidos pelo Ashogun e limpos, as comidas são preparadas sempre sob a vigilância da encarregada da cozinha e responsável pela qualidade dos alimentos tanto para os orixás como para as pessoas.
A maior preocupação nas casas de candomblé e das outras religiões afro-brasileiras sempre foi com as doenças infecciosas, principalmente a tuberculose e hepatite, por serem transmissíveis através de copos e talheres. Por esse motivo, cada filho da casa deve ter seu prato e caneca identificados, e aos durante o período de recolhimento não usam talheres, só passam a usá-los depois da caída de quelé. A higiene com pratos, talheres e copos sempre foi constante. Nos tempos modernos, quando já existem os materiais descartáveis, ficou um pouco mais fácil de lidar com o problema. Com o surgimento de novas doenças como a AIDS, muitos hábitos e costumes do candomblé tiveram que ser mudados. Na iniciação, os iaus tinham suas cabeças raspadas e curas feitas por uma única navalha que a Yalorixá recebia de sua mãe de santo quando da posse do cargo. Isso passou a ser feito com mais cuidado, adotando-se navalhas individuais ou descartáveis. Um dos maiores problemas enfrentados nas casas de candomblé tem sido com a dengue, principalmente nas regiões onde os focos do mosquito estão sendo combatidos. Os potes de abou, infusão de folhas sagradas, foram esvaziados para evitar possível proliferação do mosquito. Os banhos são preparados com água e folhas frescas e usados imediatamente. A presença de crianças durante as festas de candomblé tem sido foco de discussões nos terreiros da Bahia, após a proibição feita pela Federação Baiana do Culto Afro-Brasileiro. Espero que o vídeo tenha sido de grande ajuda para você conhecer um pouco mais do candomblé. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, é de graça e você vai estar nos ajudando muito. Não esqueça de deixar também o seu like, fazer algum comentário do que está achando e compartilhar com os amigos. Uma caminhada de muito axé para todos nós!